Olá, seja muito bem-vindo à nossa análise. Se chegou aqui, por favor, se inscreva e compartilhe. Quanto mais gente por dentro da verdade, melhor. Essa semana alguém me perguntou se valia a pena discutir política. Eu respondi que a política era para os políticos. Nós apenas discutimos e nos preocupamos com as consequências dos atos deles. E por isso mesmo, ainda analisando o que foi dito no último debate, é certo dizer que ele mais parecia um programa de comédia do domingo à noite, se não fosse a seriedade do que representam as consequências que ele pode trazer. Vejamos o candidato de esquerda, sempre ele, falando mais um monte de bobagens, como, por exemplo, na hora de responder uma pergunta claramente induzida sobre a influência de cada candidato sobre o Supremo Tribunal Federal. Não é prudente, não é democrático um presidente da República querer ter os ministros da Suprema Corte como amigos. Você não indica o ministro da Suprema Corte para ele votar favorável a você ou te beneficiar. Os ministros da Suprema Corte têm que ter currículo. As pessoas têm que ter história, têm que ter biografia. E essa gente tem que fazer o que precisa ser feito. É bom deixar claro aqui, mais uma vez, que não se trata de preferência ideológica, mas é o candidato de esquerda quem oferece as maiores pautas. Se não, vejamos. Ele disse que o indicado para a Suprema Corte deve ter currículo, história e biografia. Também concordamos seriamente com isso. Era assim mesmo que deveria acontecer, talvez até melhor, apenas juízes de carreira. Mas vamos analisar com carinho o currículo, a história e a biografia, como disse o ex-presidente, do ministro Dias Toffoli. Ele ingressou na advocacia em 1991, tendo sido consultor jurídico na Central Única dos Trabalhadores, a CGT, de 93 a 94. Depois foi assessor parlamentar de Arlindo Chinalha, do PT, na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, em 1994, e assessor jurídico da liderança do Partido dos Trabalhadores, o PT, na Câmara dos Deputados de 95 a 2000. Atuou como advogado de 3 campanhas presidenciais do Lula nas eleições de 98, 2002 e 2006. Também foi subchefe para assuntos jurídicos da Casa Civil da Presidência da República de 2003 a 2005, quando adivinhem quem era o ministro. Isso mesmo, acertou, José Dirceu. Ele prestou ainda 2 concursos para juiz substituto e foi reprovado nos 2. Mas em 2009, o então presidente Lula o indicou para ministro do STF. Com essa trajetória intimamente ligada ao Partido dos Trabalhadores, fica muito difícil de entender o que o ex-presidente quis dizer. Mas ainda falando das amizades da esquerda, o atual ministro Edson Fachin, em 2010, fez campanha para a reeleição da presidenta Dilma, se mostrando um forte aliado, guerreiro, para levantar os votos. Por isso tudo, declaramos em conjunto o apoio a Dilma Rousseff. É hora de unir nossas forças no segundo turno para garantir as conquistas e continuarmos na direção de uma sociedade justa, soberana e solidária. Deu certo. A presidenta foi reeleita e logo depois o senhor Edson Fachin foi indicado para a Suprema Corte. Viu aí? O candidato de esquerda só mete os pés pelas mãos. Talvez não fosse ele o melhor candidato do PT para os dias modernos. Hoje, qualquer um pode ter acesso ao que foi dito e feito não muito longe no passado, sem ter de recorrer aos arquivos das grandes empresas privadas de televisão para se conseguir os registros. Lula acusa os outros de mentir. Mas o que ele tem feito? Seria um lapso permitido de memória, talvez? Falou da ponte entre Minas Gerais e Mato Grosso, na época do presidente Fernando Henrique Cardoso. Como ele mesmo já atestou, ninguém vai conferir o que se diz. Só que hoje a coisa não é mais assim, é diferente. Não existe divisa entre os 2 estados, muito menos pontes, só se o candidato estivesse se referindo a pontes subterrâneas, que conheceremos, quem sabe, daqui a 100 anos. Não, estou brincando. A ponte que ele se referiu fica no Mato Grosso do Sul. Mas quem sabe já não é hora do candidato largar mão de campanhas e aproveitar a aposentadoria tranquilamente em praias paradisíacas do Caribe com sua linda esposa.
O PT continua insistindo nos erros e o desespero de estar perdendo espaço na corrida eleitoral faz com que os articuladores do partido fiquem cegos. Voltaram a bater na mesma tecla das meninas venezuelanas da periferia de Brasília, sem perceber que isso só dá mais gás para a campanha do presidente. Veja o que Bolsonaro falou ao lado da embaixadora da Venezuela no Brasil e da esposa Michele. Prezadas irmãs e irmãos venezuelanos, estamos indignados com as últimas ações de alguns militantes de esquerda que, sem nenhum pudor, estão pressionando mulheres venezuelanas a fim de obterem vantagem política neste momento. Mesmo depois da decisão do TSE, tomada em função da mentira que vinha sendo vinculada sobre minha pessoa, esses inomináveis agora dirigem seus ataques contra essas mulheres. As palavras que eu disse refletiram uma preocupação da minha parte no sentido de evitar qualquer tipo de exploração de mulheres que estavam vulneráveis. A dúvida e a preocupação levantadas foram quase que imediatamente esclarecidas à época pela nossa ministra da Mulher, Damares Alves, que foi ao local e constatou que as mulheres citadas na live eram trabalhadoras. Minha esposa Michele, a senadora eleita Damares e a embaixadora da Venezuela estiveram hoje com essas senhoras, prestaram seu apoio e constataram que elas estão reconstruindo suas vidas no Brasil. Elas, inclusive, ajudam outras venezuelanas refugiadas a encontrarem uma profissão e melhor se integrarem à nossa sociedade. Se as minhas palavras, que, por má fé, foram tiradas de contexto, de alguma forma foram mal entendidas ou provocaram algum constrangimento às nossas irmãs venezuelanas, peço desculpas, já que meu compromisso sempre foi o de melhor acolher e atender a todos que fogem de ditaduras pelo mundo. E a Operação Acolhida é o melhor programa de atenção aos migrantes e refugiados da América Latina. Hoje, moram em nosso país mais de 375 mil venezuelanos. Como um país cristão, devemos acolher ao próximo. A nossa nação cuida e abraça a todos. Agradecemos especialmente a nossa querida embaixadora da Venezuela, Maria Tereza Belândria, pelo seu excelente trabalho. As ações da esquerda nesta reta final são pura falta de argumentos, falta do que apresentar, do que falar. Até mesmo o ministro-chefe do Supremo, Alexandre de Moraes, mandou retirar das mídias o tal vídeo, sob a certeza de que se